Irmãos, hoje se comemora, como eu disse no início, o Dia dos Pais. E geralmente a gente vê alguns exemplos, né? Geralmente os pastores e pregadores aproveitam esse dia para falar um pouco de alguns exemplos de pais, para de repente nos auxiliar nessa tarefa tão sublime, mas eu creio que é tão difícil, mas também tão gloriosa, tão cheia de bênçãos. E que na realidade existe um pai aqui na Bíblia que passa meio despercebido de nós, né? E que eu nunca ouvi uma mensagem sobre ele, eu nunca ouvi nenhum pastor pregando sobre ele, porque ele é meio assim como um coadjuvante num dos momentos mais dramáticos de Jesus. Mas eu quero mostrar a você nessa noite como a vida desse homem fez diferença na sua família. Pastor Luciano não costuma dar tema para o sermão não, mas hoje eu vou dar um tema. Um pai que faz diferença na sua família. Um pai que faz diferença na sua família. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente faz diferença na vida de tanta gente e se esquece, como diz o Paul Washer, que o maior ministério que um homem cristão tem está dentro da sua casa. Jesus, certa feita, disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder o quê? Deixa eu parafrasear isso aqui. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Por isso, irmãos, esse homem, quero mostrar rapidamente a vocês como esse homem foi um pai que fez diferença na sua família. E eu quero mostrar a vocês as razões pelas quais esse homem fez tanta diferença assim na sua família. Um versículo apenas. Marcos capítulo 15, verso 21. O texto diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Eu gostaria de fazer uma oração, se possível. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento e principalmente pelo testemunho da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e não fale somente aos pais, mas fale também a todos aqueles que estão revestidos de autoridade dentro da sua casa, dentro da sua família, seja ele papai, mamãe, filhos. Que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor deseja de nós, para que possamos seguir o exemplo, não do mundo, mas o exemplo de Cristo, como esse homem seguiu e fez. Te agradecemos, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com o meu querido ouvinte das nossas redes sociais. Oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o contexto aqui você sabe qual é. Jesus já havia sido esbofeteado, Jesus já havia sido vilipendiado, Jesus já havia sido escarnecido, Jesus já havia tomado com um caniço no rosto, Jesus já havia sido colocado um manto púrpura sobre ele, Jesus já havia sido alvo da zombaria de soldados, Jesus já tinha sido flagelado com aquilo que os romanos chamavam de flagellum, que é uma haste com couro e nas pontas com ganchos de ferro. Jesus já tinha sido preso num buraco na casa de Caifás e ali, como um criminoso, passado a noite. Jesus já tinha sido alvo das mais dolorosas aflições e verdugos na alma e no corpo. O interessante é que Pilatos, quando manda flagelar Jesus, ele queria soltá-lo, porque o flagelo já era um tipo de condenação romana. Mas Jesus é flagelado e de repente é devolvido ao público, porque o próprio Pilatos disse: olha, eu não acho nele crime nenhum. Mas de repente, diante do pátio, incitando as multidões,
os religiosos. Pilatos então, ouvindo os gritos, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos solta Barrabás e Jesus agora é levado pelas ruas de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros, sendo obrigado a carregar não a cruz, mas a trave da cruz, aquela haste horizontal da cruz, no qual as suas mãos seriam pregados com pregos de ferro. E eles depositam então nos ombros de Jesus aquela pesada cruz, não somente dele, mas também dos 2 ladrões que estavam com ele. E de repente, irmãos, uma festa que era para ser uma celebração, porque foi na festa da Páscoa, uma festa onde deveria haver alegria, e o povo celebrando nas ruas, porque era uma das grandes festas do povo judeu, junto com o tabernáculo e Pentecoste. A Bíblia diz, irmãos, que acontece um fato inusitado, uma procissão meio macabra, a cidade cheia de gente. Jesus sai do pretório, que é o palácio de Pilatos, e de repente ele é conduzido ao Calvário, o Monte da Caveira, fora dos muros da cidade, no entroncamento de uma via pública, onde passavam pessoas de todos os lugares. E de repente, ali naquele entroncamento, ele deveria, juntamente com os 2 assassinos, bandidos, ser crucificado. Mas Jesus, irmãos, seu corpo já estava alquebrado demais. Ele já tinha sofrido demais. Ele já tinha sido alvo de muita violência por parte de muita gente. E o texto diz, irmãos, que Jesus não aguenta o peso daquela trave nos seus ombros, machucando os seus ombros. E certamente, por várias vezes, ele tropeçou nas ruas pedregosas de Jerusalém. Quem já foi em Jerusalém, na Cidade Velha, vê que até hoje na Cidade Velha é difícil de andar. As ruas são de pedras, e aquelas pedras não são uniformes. Se você der uma pisada em falso, é perigoso de você machucar o seu pé, até hoje. A Bíblia diz que certamente Jesus já estava muito debilitado, e num dos tombos que ele caiu, com aquela pesada trave, o texto diz que veio um soldado romano, e retirou da multidão um homem, e de repente, eles pegaram esse homem, e obrigaram esse homem a carregar a cruz de Jesus até fora da cidade, no monte chamado Gólgota, ou Caveira. E esse homem então, irmãos, como que tomado de surpresa, tipo assim, olha, o que eu tenho com isso? Eu vim aqui apenas participar da festa. Por que vocês não escolhem outro? Eu não tenho nada com esse homem, eu não conheço esse homem. E outra coisa, irmãos, todo mundo sabe, pela lei de Moisés, escrito lá em Levítico, que todo aquele que carrega uma cruz é considerado o quê? Maldito. A cruz era sinal de maldição. E eu fico imaginando, irmãos, que quando os soldados romanos tomaram aquele homem do meio da multidão para ele servir de apoio naquela trave para Jesus, ele deve ter pensado assim, não, escolhem outro, eu não quero, eu não posso fazer isso, eu vim aqui adorar a Deus, na festa da Páscoa, eu não tenho nada a ver com esse homem, eu não conheço esse homem. Mas de repente, irmãos, o texto diz que eles obrigaram, a palavra no grego aqui é interessante, que foi um negócio meio à força. Ele não deve ter ficado muito satisfeito com isso. E os soldados truculentos romanos obrigaram aquele homem a carregar a cruz. E o texto diz que aquele homem, durante aproximadamente 3 quilômetros, na chamada Via Crucis, ele pega aquela trave
e leva aquela trave até o lugar onde Jesus foi crucificado. E o interessante é que esse caminho de 3 quilômetros mudou a vida desse homem. E não apenas mudou a vida desse homem, fez desse homem um exemplo, um modelo e alguém que fez diferença na sua casa. Pastor, explica isso para nós um pouco. Um pai que faz diferença em sua casa, ele precisa saber de algumas coisas que eu quero pontuar aqui para você. Primeiro, um pai que quer fazer diferença na sua casa, precisa compreender que no reino de Deus, guarde isso, não existe acaso, existe propósito, viu? Se você der uma olhadinha comigo aí no verso 21, o texto diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu. De repente você pode pensar assim: ah, mas eles pegaram alguém ali aleatoriamente, ele foi obrigado, ele foi constrangido a pegar a cruz. Irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus não tem nada que acontece por acaso não, viu? No reino de Deus, irmãos, e com as coisas de Deus não existe acaso, existe propósito. Os soldados romanos obrigaram aquele homem contra a sua vontade a carregar a cruz, mas foi da vontade de Deus que ele carregasse. Então, meu querido, guarde bem isso. Se você é um pai que quer fazer diferença na sua casa, não viva pelo acaso, viva pelo propósito. Deus teve um propósito em chamar você. Deus teve um propósito em colocar você na família que você está. Deus teve um propósito de dar a você filhos do jeito que Ele deu. Porque senão Ele não daria. Porque senão você não estaria nessa família. Deus, irmãos, não é Deus de acasos. Albert Einstein foi um dos grandes cientistas do mundo, não é? Autor da teoria da relatividade. Tudo é relativo. Disse Einstein, era um judeu. Uma das frases famosas de Einstein, sabe qual é? Deus não joga dados. Sabe o que significa isso, querido? Não existe acaso no reino de Deus. Existe propósito, amém? Tudo na vida do cristão tem um propósito, amém? Tudo que acontece conosco, irmãos, tem um propósito. E um pai, veja bem, que quer fazer diferença na sua casa, na sua família, tem que entender isso. Ele tem que entender que Deus lhe concedeu a graça, um chamado glorioso, com um propósito glorioso, dele ser um homem de Deus na sua família e um exemplo para os seus filhos. Coisa gloriosa, irmãos. Eu fico pensando, sabe em quem? Quando eu penso em propósito, às vezes assim, nesse contraponto com o acaso, José. Eu fico pensando com os irmãos de José, julgando José no poço, para que ele fosse morto. Eu fico pensando em Judá, dizendo o seguinte: não vou matar o menino, não, por favor. O que eu vou dizer para o meu pai se matasse esse menino? Simeão disse assim: olha, não faz isso comigo, não, eu sou mais velho. O que eu vou falar para o meu pai se esse menino for morto? Vamos fazer o seguinte, vamos julgar ele numa cisterna. E aí de repente, irmãos, José é julgado numa cisterna. Por quê? Porque Deus sabia que já estava por ali uma caravana de midianita, e que de repente pegaria esse moço e levaria para a terra do Egito, porque Deus sabia que aquele moço ia ser o protagonista de uma grande nação que se formaria na terra do Egito. Deus sabia, irmãos, de antemão tudo aquilo que iria acontecer, mas muitas vezes, irmãos, ao sabor das circunstâncias, a gente acha que foi obra do acaso. A Bíblia diz que esse moço estava ali durante a festa da Páscoa, e de repente, irmãos, ele foi pego pelo braço, e obrigaram aquele moço a carregar a cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite, não creia no acaso, creia na vontade de Deus, amém? Creia no propósito de Deus. Creia que Deus tem um propósito, querido, para a sua vida, de você estar onde você está. Creia que quando Deus te chama,
Deus tem um propósito para você, mesmo que você não entenda as circunstâncias que estão ao seu redor. Mas é importante você saiba que se você é um crente chamado por Deus para ser um homem de Deus, um pai de família, Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia, amém. É preciso saber disso. O interessante é que o texto fala o nome dele. E obrigaram a Simão Cireneu. Pastor, Cireneu, o que significa isso? Cireneu significa natural de Cirene. Cirene não é uma cidade em Israel. Cirene é uma cidade no norte da África. Então, das duas, uma. Ou esse homem era um judeu que morava na África, ou esse homem era um africano convertido ao judaísmo, que veio na festa da Páscoa adorar a Deus em Jerusalém. Ou esse homem era um judeu com a tez clarinha, ou ele era um africano, talvez moreno, talvez queimado de sol. Mas nas duas opções, ele era um homem religioso. Por quê? Porque se ele morava na cidade de Cirene, no norte da África, ele fez um longo percurso para chegar em Jerusalém, na festa da Páscoa, para poder adorar a quem? Ao Deus de Israel. Então ele era um homem religioso. E por ser um homem religioso, eu entendo que ele deve ter levantado muitas objeções para carregar aquela cruz. Porque mesmo sendo um africano convertido ao judaísmo, ou um judeu, ele sabia que se ele carregasse aquela cruz, o testemunho dele estava por água abaixo. Porque maldito, está carregando a cruz. E a gente aprende uma lição muito bonita nisso tudo, irmãos. Às vezes, as coisas que a gente acha aparentemente que nos humilha, vão ser aquelas coisas que vão te exaltar amanhã, viu? Jesus disse assim, olha, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele te exalte. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu querido papai. Não tenha vergonha de repente, em qualquer ocasião da sua vida, você ser humilhado. Não fique cheio de dedos, se em determinadas situações da sua vida as coisas não vão bem. Ou aparentemente não vão bem. Você poderia imaginar que aquela situação que Simão Cireneu estava vivendo, aquela humilhação pública de carregar a cruz de uma pessoa que ele nem conhecia, se tornaria para ele a sua redenção. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um propósito até na sua e na minha humilhação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como sei estar honrado. Ah, pastor, mas hoje em dia ninguém quer ser humilhado, né? Mas Deus trabalha na sua e na minha humilhação. Sabia disso? E às vezes, nesses caminhos mais escuros, difíceis e tortuosos, a gente pode ver a mão de Deus exaltando você lá na frente. Em segundo lugar, irmãos, olha que coisa interessante. Um pai que faz diferença na sua casa, ele sabe que ele foi chamado para ser um trabalhador. Olha o que o texto diz: e obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo. Interessante esse vindo do campo. Pastor, vindo do campo como? Aqui, irmãos, cabe uma explicação num contexto bonito. Esse homem, sendo de Cirene, ele viajou muitos quilômetros para chegar em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele precisava de sustento. Por quê? Porque a festa da Páscoa eram 4 dias. Certamente esse homem não tinha dinheiro, porque naquele tempo muito pouca gente tinha dinheiro. E o que eles faziam com os estrangeiros que chegavam em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, para que eles ganhassem um trocado e pudessem se manter em Jerusalém nos dias da festa? Sabe o que eles faziam? Os cidadãos da cidade,
os moradores de Jerusalém, aqueles que tinham rebanho nas redondezas, entregavam seus rebanhos aos cuidados desses estrangeiros, para que eles pudessem agora participar do quê? Da festa. Então deve ter acontecido uma coisa muito bacana. Talvez Simão Cirineu chega para participar da festa com a sua família, seus filhos, e de repente ele então arruma um emprego, arruma um trabalho, para quê? Para ele ter uma rendazinha, para poder se manter em Jerusalém nos dias da festa. E qual é o trabalho? Talvez ele foi arregimentado para cuidar dos rebanhos nos arredores de Jerusalém. E de repente, irmãos, se o texto diz que ele veio do campo, certamente ele era um desses homens que foram arregimentados para trabalhar, para manter a sua família durante a festa. Agora veja bem que coisa interessante, pastor, que horas que Jesus saiu para ser crucificado do pretório de Pilatos? 6 da manhã. Ora, a Bíblia diz que obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Sabe o que significa isso, irmãos? Esse homem trabalhou a noite inteira. Esse homem cuidou de rebanho a noite inteira. E de repente, quando chega pela manhã, que ele entra na cidade para adorar a Deus, a Bíblia diz que um soldado romano pega esse homem pelo braço e diz: olha, você vai carregar a cruz desse malfeitor. Aí, irmãos, eu acho uma coisa extraordinária, sabe por quê? Primeiro, esse homem era um trabalhador. Esse homem trabalhava. Esse homem foi participar de uma festa, mas ele teve o seu sustento. Ele levantou o sustento seu e da sua família, mas ele ainda, irmãos, conseguiu um tempo para trabalhar para Jesus. Que coisa extraordinária. Uma das grandes bênçãos, irmãos, que Deus deu ao homem, sabe o que é? É a dignidade do trabalho, viu? Lá em Gênesis 2,15, o texto diz assim: e plantou o Senhor um jardim, e colocou o homem nele, para o cultivar e guardar. Sabe o que significa isso? O chamado primordial de Deus para o homem é o trabalho. É o trabalho. E um homem, irmãos, que faz diferença na sua casa, é um homem que trabalha. É um homem que não mede esforços para prover o sustento para sua família. É um homem que encontra tempo para trabalhar e alimentar sua família, mas que ele encontra tempo para carregar a cruz de Cristo também. É um homem, querido, que não tem medo de trabalhar. É por isso que eu digo o seguinte: uma das maiores vocações e a vocação mais fundamental de um homem é o trabalho. Por isso é que o homem precisa de trabalho. O trabalho dá dignidade ao homem. Por quê? Porque Deus disse isso. Para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família, trabalhar com dignidade, mas também contratempo, para trabalhar para o Filho de Deus, amém? Ele carregou a cruz de Jesus, trabalhou a noite inteira no campo, e foi arregimentado para carregar a cruz do Filho de Deus. Ele poderia ter pensado assim: estou cansado, estou cansado, não, pega outro que eu trabalhei a noite inteira. Irmãos, mas olha, Deus te chamou para trabalhar tanto para a sua família quanto para Jesus também, viu? Não negligencie o trabalho do Senhor. Não negligencie essa grande bênção. Sabe por quê? Porque não foi quando ele cuidava das ovelhas à noite que Deus mudou a vida dele, não. Foi quando ele carregou a cruz do Filho de Deus. Conheci um rapaz que trabalhava o dia inteiro numa loja, em pé, num lugar quente, irmãos, das 7 da manhã às 18 horas, e segunda, quarta e sexta, esse rapaz saía da loja, pegava um ônibus, e ia para um lugar servir a Deus, tocando, fazendo louvor, pregando e orando pelas pessoas, em pé o dia inteiro. E chegava em casa por volta das 11, 11h30 da noite, 3 vezes por semana. As pessoas perguntavam para ele assim: puxa, mas você não cansa não? Você não desconfia não? Você trabalha o dia inteiro num trabalho cansativo, num trabalho quente, num lugar
que exaure qualquer pessoa. Você ainda pega um ônibus, ainda vai lá para fazer esse tipo de coisa, para ficar orando, para ficar cantando, para ficar pregando até 11 horas da noite. Rapaz, que negócio é esse? Pois é, irmãos, um homem que faz diferença na sua casa, ele é um trabalhador. Mas ele não trabalha só para a família, não. Ele trabalha para Jesus também. Viu? Encontre espaço na sua agenda para trabalhar para Cristo, para servir a Cristo, para participar da obra da redenção de Cristo. Não pensa só em ganhar dinheiro para sua família viver cada vez melhor, não, irmãos. Pense em alcançar as almas. Pense em fazer a obra do Senhor. Trabalhe mesmo com dedicação. Mas ache um tempo na sua agenda para trabalhar para o Filho, para trabalhar para Cristo. Ah, pastor, estou cansado. Simão Cirineu devia estar muito cansado. Mas ele não estava mais cansado do que Jesus, não. E foi naquele momento que a vida dele foi transformada. Eu vou mostrar a vocês como. Um pai que faz diferença na sua casa, em primeiro lugar, entende, querido, que no reino de Deus não tem acaso, tem propósito. Deus te deu uma família com um propósito, amém? Deus te deu esse dom maravilhoso com um propósito. Segundo, um homem que faz diferença na sua casa, ele é uma pessoa que luta e trabalha para o bem da sua família, mas também para o reino de Deus. Não cruze os braços, não enterre os seus dons, não coloque os seus talentos enterrados, porque Cristo vai pedir conta. Vai pedir conta do talento que Ele te deu. E o que você tem feito com ele? Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é homem severo, por isso eu tive medo e enterrei o teu talento. O que Jesus diz para ele? Servo mau. Pegou o talento dele e deu para o que tinha mais. Quem é o que tinha mais? É aquele que recebeu o mesmo que ele, mas pegou o talento e multiplicou o talento, para que quando o Senhor chegasse, Ele entregasse os talentos. Um homem que faz diferença, irmãos, na sua casa é um trabalhador. Ele não tem preguiça com ele, não. Ele trabalha. Ele trabalha tanto para a sua família, quanto ele trabalha também para o Filho de Deus, amém? Agora olha que coisa interessante. Um versículo tão pequeno e cita o nome dos 2 filhos desse homem. Por que será? Você sabe que a Bíblia não cita nome de gente assim à toa. Você sabe que a palavra de Deus, quando introduz o nome de alguém, é porque aquilo ali tem muita diferença. E olha que os escritores, tanto do Velho quanto do Novo, se importavam muito com nomes, né? Se você olhar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o capítulo 1 do Evangelho de Mateus tem uma lista de nomes. São as genealogias. Fulano é filho de Ciclano, é filho de Beltrano, que gerou Ciclano. Você, puxa, por que eu vou saber desse negócio? Porque para o judeu, irmãos, nomes eram muito importantes. Eles não vão colocar à toa um nome lá, não. Aí o que me intrigava nesse texto, irmãos, que eu pesquisei isso há muito tempo atrás, por que esses nomes dos 2 filhos desse homem estão aí? Porque o texto diz que eles obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo. Mas por que colocaram os nomes dos filhos desse homem aí? Porque um pai, irmãos, que faz diferença em sua casa, o testemunho dele brilha mais alto, é dentro do lar. Um pai que faz diferença é aquele que o seu testemunho brilha mais alto, dentro da sua casa.
O interessante é que 3 quilômetros que esse homem carregou a cruz de Jesus serviram para mudar a vida desse homem. Pastor, por que a vida desse homem foi mudada? Porque aqui o escritor do evangelho de Marcos, citou o nome desses 2 filhos de Simão Cirineu. Pastor, por que os 2 nomes dos filhos estão aqui? Porque certamente Marcos, que escreveu esse evangelho, conhecia esses 2 rapazes. Mas a grande pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: como ele conhecia esses rapazes? Simples. Marcos foi o companheiro de quem de viagem? De Paulo. Até a segunda viagem, Marcos estava com Paulo. Depois é que Paulo não quis mais Marcos, porque ele desistiu numa parte da viagem. Ele disse assim: olha, eu não quero mais levar Marcos, porque ele desistiu na hora difícil. Mas se você olhar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no final da vida de Paulo, ele diz assim: traz-me Marcos, porque ele é muito útil para mim e para o ministério. Veja, querido, que Marcos era companheiro de Paulo. Pastor, quem era Marcos? Foi esse que escreveu o evangelho. E de repente ele cita o nome dos filhos de Simão Cirineu aqui. Por quê, pastor? Porque certamente Marcos conhecia esses rapazes. Pastor, e quem eram esses rapazes? Quem escreveu sobre esses rapazes? O apóstolo Paulo. Se você der uma olhadinha em Romanos, capítulo 16, se você tiver curiosidade de ir lá agora, folhear um pouquinho a sua Bíblia, marque isso aí que nós vamos voltar. Quando Paulo escreve essa belíssima carta que nós estamos estudando ela aqui na escola dominical, nas saudações pessoais que o apóstolo Paulo faz a várias pessoas de vários lugares, no capítulo 16, no versículo 13, ele diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Se você voltar no texto agora de Marcos, os filhos de Simão Cirineu, o texto diz que ele era pai de Alexandre e Rufo. O mesmo Rufo que Paulo, lá na carta aos Romanos, diz assim: olha, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e também saudai a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Irmãos, como a mãe de Rufo poderia ser mãe para o apóstolo Paulo? Simples, acolhendo os missionários em casa, abrindo a casa, para poder dar sustento para Paulo, enquanto ele pregava o evangelho. Pastor, o que aconteceu então? Aconteceu, irmãos, que Rufo e Alexandre e a esposa de Simão se tornaram crentes de primeira categoria, a ponto de Paulo desfilar essa família nas saudações na carta aos Romanos. Agora, pastor, quem se tornou Simão Cirineu? Será que tem alguma pista nas escrituras que esse homem teve a vida transformada, transformou a sua casa para o evangelho? Quem foi esse homem depois que ele carregou a cruz de Jesus? Sabe quem foi? Atos capítulo 13. Depois você volta aqui. Agora não é mais Romanos. Agora é a igreja de Antioquia. Agora é aquela igreja onde existiam profetas e mestres. Agora ela era a igreja missionária, que foi a responsável por alavancar missões na igreja primitiva, tendo por Paulo e Barnabé os precursores. A Bíblia começa o capítulo 3 dizendo assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e começa a elencar o nome deles: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Irmãos, a maioria esmagadora dos comentaristas dizem que o segundo nome depois de Barnabé é o mesmo Simão Cirineu, porque Simão e Simeão eram nomes usados intercambiados. Esse Simeão é o mesmo Simão. Pastor, por que eles dizem isso? Simples: por sobrenome
Níger. Pastor, o que significa Níger? Africano. Africano. Entende? Pastor, explica direito isso para mim. Irmãos, se esses estudiosos estão corretos, esse homem que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, esse homem que colocaram aquela trave pesada nos seus ombros contra a vontade dele, esse homem que percorreu a via dolorosa até o Calvário, alguma coisa aconteceu com esse homem, vendo Jesus à frente dele, sendo cuspido, vilipendiado, e chegado lá no Calvário, vendo aquela cena dele ser crucificado, as palavras de Jesus na cruz, tudo isso esse homem foi testemunha, e diante de todos esses fatos, irmãos, narrados exaustivamente nos 4 evangelhos, esse homem teve a vida transformada. E esse homem, irmãos, ele se tornou não apenas um cristão, mas ele se tornou um líder de uma das maiores igrejas à época, que foi a igreja de Antioquia. E mais ainda, irmãos, a família desse homem foi alcançada. Os filhos desse homem foram alcançados. A esposa desse homem foi alcançada. Por causa de quê, pastor? Por causa do testemunho desse homem. Um homem trabalhador. O homem que entendeu, irmãos, que Deus tem um propósito em tudo. Um homem que chega a Jerusalém para participar de uma festa da Páscoa e saiu de lá sendo seguidor do Cordeiro de Deus. Um homem, querido, que Deus arregimentou para ser um dos grandes líderes da igreja primitiva. Por quê? Porque depois do nome Barnabé é o dele. Se você der uma olhadinha no capítulo 13, no verso 1 de Atos, você vai ver que o próprio nome de Paulo é o último. Mas o nome de Simeão é o segundo. Sabe por quê, irmãos? Porque certamente os pastores, aqueles que eram líderes na igreja de Antioquia, era Barnabé e Simão. E veja, querido, que um homem que faz diferença é aquele que tem um testemunho vibrante dentro da sua casa. Interessante, irmãos, que eu fico pensando o seguinte: quando seus filhos olhavam para Simeão, o que eles viam? O que eles viam? O ensino edifica, né? Alguém já disse isso. O ensino edifica, mas o exemplo arrasta. Não é isso? Eu fico imaginando o que Alexandre e Rufo, quando olhavam para o pai, o que viam? Viam um homem trabalhador. Viam um homem que não tinha medo de trabalhar. Mas viam um homem também, querido, que trabalhava para o Senhor. Um dos líderes na igreja. Alguém que ouviu a voz do Espírito Santo e enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Sabe o que eu penso, irmãos? Eu penso que depois que Paulo e Barnabé foram enviados para a obra missionária, quem que foi o pastorzão da igreja de Antioquia? Foi ele. Porque Barnabé era o primeiro. Se Barnabé vai, quem fica no lugar? Eu fico imaginando, irmãos, que aquele homem que carregou a cruz de Jesus, que chegou ali naquela festa despretensiosamente, ele se tornou o líder de uma grande igreja, irmãos, missionária, que levou o evangelho até os rincões dessa terra. Eu fico imaginando quando os filhos desse homem olhavam para ele, o que eles viam? Um pai preguiçoso? Um pai que de repente vivia com os braços cruzados, sem responsabilidade alguma com a família? Não, irmãos, eles viam um homem trabalhador, viam um homem que amava a igreja, viam um dos líderes da igreja, mesmo sendo quem ele era, mesmo sendo um africano, se tornou um grande homem de Deus na igreja de Antioquia. Eu fico pensando, os filhos olhavam para a mãe desse homem, o que eles viam? Para a mãe deles. Viam uma mulher que abraçou o evangelho, irmãos, que abriu o coração para Jesus, mas também abriu sua casa. Olha o que Paulo diz dessa mulher: saudai a mãe dele, a sua mãe, porque ela tem sido uma mãe para mim. Irmãos, a esposa de Simão Cirineu se tornou uma mãe para o apóstolo Paulo. Abria a casa,
Quantas vezes talvez Paulo, quando voltava das suas viagens missionárias, prestar um relatório à igreja de Antioquia, ficava na casa de quem? Era o pastor da igreja. E a esposa dele abria sua casa, recebia o apóstolo Paulo, e ele escreve aos romanos: olha, Rufo, eleito no Senhor. Eleito por causa de quê? Por causa do testemunho do Pai. Testemunho do Pai. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. É um homem comprometido com o Evangelho, com o Senhor Jesus na vida dos seus filhos. Dificilmente os seus filhos vão se desviar se você é um homem assim. Dificilmente, irmãos, a sua esposa não vai ser uma esposa dedicada se você não for um homem assim, trabalhador, mas que trabalha também para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, um líder que ama a igreja, e que a sua casa é igual o lar de Betânia, que acolhia Jesus para acolher os missionários. Coisa linda, irmãos. Agora você entende por que lá em Marcos 15, 21, o texto diz assim: pai de Alexandre e Rufo, porque quando o evangelho foi escrito, vocês sabem disso, eles já eram muito conhecidos na igreja, ele já era líder da igreja de Antioquia, os seus 2 filhos já participavam da obra com o apóstolo Paulo. Isso fez uma diferença, irmãos, gritante na vida deles. Eu quero encerrar. Um pai que faz diferença em sua casa é aquele cujo testemunho deve brilhar mais alto dentro da sua família. Cuide da sua família, querido. Cuide dos seus filhos. O legado mais sublime que você tem não é o dinheiro que você ajunta, não são os bens que você tem. O legado mais importante que você tem é a fé que você deixa para os seus. Coisa mais preciosa que tem, irmãos, é os filhos ao redor da mesa, e a esposa como videira frutífera dentro de casa. O Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor, do trabalho das tuas mãos ele comerás, ele feliz será, e tudo te irá bem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Mas é o temor do Senhor, irmãos, que é o princípio de tudo, viu? Simão Cirineu foi galardoado com uma bênção única. Ele foi o homem que carregou a cruz do Redentor. Que privilégio! Ele carregou a cruz do Senhor e teve a sua vida transformada por aqueles poucos quilômetros. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho de Lucas, nesse mesmo texto, a Bíblia diz que ele tomou a cruz. Depois você vai lá, não precisa ir agora não. Lá diz assim: ele tomou a cruz e seguiu após Jesus. Sabe o que significa isso? Jesus ia à frente, ele ia atrás. E o que ele viu, irmãos, acontecer naqueles 3 quilômetros, com aquele homem humilhado, escarnecido, vilipendiado, machucado, e a reação daquele homem diante da população que zombava, que gritava, que caluniava. Quando ele chega no alto, irmãos, onde Cristo foi crucificado, aquele homem já estava plenamente convertido a Cristo. Eu acho que não precisou esperar nem a ressurreição. Eu acho que aqueles 3 quilômetros já transformaram o coração de Simão Cirineu, e ele já saiu dali um novo homem, para fazer diferença na sua família e na igreja de Jesus. Amém? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o segredo, viu, papai? Esse é o segredo para você deixar um legado
que faz diferença. É o temor do Senhor. É ter no seu coração esse zelo, essa paixão, esse amor, esse desejo de obedecer ao Senhor, servi-lo e segui-lo de todo o seu coração. Esse homem, irmãos, ele faz diferença na sua casa. Por quê? O texto diz que a tua esposa, no interior da tua casa, é como videira frutífera. Você sabe que a videira é um símbolo da nação de Israel, mas principalmente que evoca alegria. É o símbolo de alegria. Sabe o que o texto está dizendo? O homem que teme ao Senhor, que faz diferença na sua casa, faz a sua esposa feliz. A tua esposa é como videira frutífera. Sabe o que significa? Ela é uma fonte de alegria dentro da sua casa. Teus filhos ao redor da tua mesa são como rebentos da oliveira. Oliveira, irmãos, é onde extrair o quê? O azeite, o óleo. A oliveira é o exemplo da força, da dignidade, do poder. É por isso que o texto continua dizendo assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele não será derrotado quando o inimigo pleitear a porta da sua casa. Está vendo? Oliveira, os filhos ao redor da mesa. Esse homem, irmãos, tem os filhos ao redor de si. Coisa linda. Por quê? Porque ele teme ao Senhor. Ele tem os filhos ao redor da mesa. Que coisa gloriosa. E quando o inimigo pleitear, ele será vitorioso. Sabe por quê? Porque ele tem uma família unida. Eis como será abençoado o homem. O salmo termina, parece uma moldura, né? Começa com a frase, termina com a mesma frase. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ele termina dizendo: paz em Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Porque se você for um homem de Deus, que tem um testemunho vibrante dentro da sua família, a sociedade de Maringá será uma sociedade melhor. A sociedade do nosso país será uma sociedade melhor. Mas infelizmente, irmãos, estão querendo tirar a Bíblia, Deus, Jesus Cristo do seio das famílias. E sabe o que acontece? O inverso disso. O que é o inverso de paz sobre Israel? O que é o inverso de paz? Qual o contrário de paz? Não é? Guerra, litígio, conflito, um contra o outro. É isso, irmãos. É isso que você vê lá fora. É isso que a sociedade está querendo fazer com as famílias. Desmantelar as famílias, destruir as famílias, colocar guerra contra as famílias, acabar com as famílias, retirando o quê? O temor do Senhor. Amém? Portanto, meu querido papai, o temor do Senhor, diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. Busque ser um homem que ame o Senhor, um homem que se dedique ao Senhor, um trabalhador, um homem que entende o propósito de Deus no seu chamado, um homem que tem um testemunho singular dentro da sua casa, um homem que influencia os seus filhos, um homem que, quando os seus filhos olhem para você, eles veem alguém digno de serem um modelo deles. Influencia a esposa, uma família que vive aos pés de Cristo, servindo a Cristo. É uma chama poderosa, irmãos, para fazer diferença na nossa cidade e no nosso país. Que Deus te abençoe muito, que Deus te faça esse homem cujo testemunho maior seu encontre dentro da sua casa, para a glória do nome de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.
Queridos Deus, nós vivemos dias difíceis, Senhor. Dias onde a autoridade do homem tem sido tão devastada. Dias onde a mídia tem diminuído, tem colocado no lixo essa vocação maravilhosa do homem dentro de casa, sendo marido e pai para os seus filhos. Mas em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, ela nos evoca ao contrário. A Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele terá uma esposa feliz, ele terá filhos ao redor da sua mesa, ele terá vitória nos seus projetos. Que no nome de Jesus, ó Deus, a Tua igreja não sucumba a esse ardil que nós vivemos hoje nos nossos dias, que quer destruir a família, a autoridade do homem, a autoridade do pai dentro de casa. Que o Senhor conceda graça a cada pai, Senhor, que teme ao Senhor, e que o Teu evangelho alcance aqueles que ainda não Te conhecem, para que o Teu evangelho possa trazer vida nova, direção nova, princípios novos para a nossa vida e para a nossa família. Ajuda-nos, Senhor, como pais, a cumprir o nosso mais sublime chamado, que é dentro da nossa casa. É influenciar a nossa esposa, os nossos filhos, para que sejam meninos e meninas de Deus, e que juntos possamos servir a Tua casa com alegria, para que o Teu evangelho, Senhor, possa ser vitorioso na vida das pessoas que convivem conosco. Muito obrigado, Senhor, por cada papai aqui da nossa igreja, todos aqueles que nos visitam, aqueles que nos ouvem. O Senhor conhece as lutas, as necessidades, as dificuldades de cada um. Que o Senhor vá de encontro a cada coração, que o Senhor nos dê força, ânimo, disposição, de servirmos ao Senhor com muita dedicação e alegria, porque se o fizermos, certamente nós teremos um testemunho vibrante dentro da nossa casa. Trabalha no nosso coração, dá-nos a graça de termos um coração sempre humilde, para servir a nossa família e servir o Senhor também com alegria a Tua igreja. Te agradecemos e rogamos uma bênção muito especial para cada papai, para cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém.